Olá, amados irmãos, graça e paz. Você sabia que a bastardia traz consequências emocionais e espirituais para o filho bastardo? Bom, recapitulando, a bastardia é quando a concepção de um filho acontece fora da aliança do casamento. Então, aquela criança que é concebida nessas circunstâncias é chamado filho bastardo. E eu quero falar para você nesse vídeo, quero te contar, quero te ensinar algumas das consequências que vai trazer para essa pessoa. Em primeiro lugar, a rejeição. A rejeição acontece porque na bastardia, a maioria dos filhos que nascem nessas condições não foram programados, projetados e por conta disso a mãe leva um susto quando fica sabendo que está grávida e de repente libera palavras ou que não era o momento certo ou de repente que não estava programando ou esperando aquele filho, e isso traz uma raiz de rejeição. Então essa é a primeira consequência na vida do filho bastardo. A segunda consequência é a rebeldia, a rebelião, a insubmissão às autoridades, a desobediência. Isso é muito comum entre filhos bastardos. Eu quero falar uma terceira consequência. Para a vida dessa pessoa vai uma perseguição de ordem sexual e homossexual, porque a pessoa que foi concebida na bastardia, ela foi concebida num leito de lascívia, ou seja, num relacionamento que não tinha aprovação do Senhor. Por conta disso, esses espíritos malignos na área da sexualidade e da homossexualidade se instalam ali e geram uma perseguição para a vida daquela pessoa. E a partir dessa consequência é a prostituição, futuramente, o adultério, o abuso sexual. A maioria dos filhos bastardos passam pelo abuso sexual, pela molestação. Alguns pendem para a questão da homossexualidade, da homoafetividade. Então isso é uma das características que acontece. Vou te dar mais uma característica, mais uma consequência. Vou falar a respeito de pessoas que iniciam algum projeto e não concluem. Começam alguma coisa e não terminam. Isso também é uma consequência. Em muitos casos, quando os pais ficaram sabendo daquela gravidez, de repente a mãe, ela tentou fazer um aborto, ou se ela não tentou, de repente ela pensou em abortar. E esse fato traz essa inconsistência, traz essa consequência de pessoas que começam algo e não terminam. E também uma outra consequência é a orfandade espiritual, porque quando essa mulher, essa mãe fica sabendo que está grávida, não é casada, às vezes namora aquela pessoa, às vezes nem namora, e aquele homem não assume aquele filho. Então essa criança às vezes é criada sem o pai, e às vezes demora para ter uma referência paterna, então isso gera uma orfandade espiritual. Tem muitas causas, muito mais causas da bastardia do que essas que eu estou apresentando, mas essas são as mais comuns. O espírito da morte também pode rondar a criança que é bastardo. Por quê? Pela mesma razão que eu falei da questão de começar algo e não terminar. Mulheres que ficaram grávidas e desejaram abortar ou tentaram fazer o aborto, ali vai para essa criança um espírito de morte que fica rondando ela. Então essa é uma das características também da bastardia. Eu quero ler para você um versículo que está em Deuteronômio capítulo 23, no versículo 2, eu vou ler na versão King James atualizada, que diz assim: nenhum filho bastardo, nascido de união ilícita, fará parte da congregação do Eterno, e seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Baseado nesse texto, eu quero te trazer uma outra consequência.
filhos bastardos têm muita dificuldade de permanecer na igreja, no contexto eclesiástico e também em comunhão. Por quê? Porque dentro deles existe um sentimento de não pertencimento. Então, essa consequência está muito ligada a esse versículo que eu acabei de ler. Mas eu quero te dizer que no próximo vídeo você vai ficar sabendo como resolver isso. Não se desespere. Um beijo no coração e eu te espero no próximo vídeo. Eu quero te pedir que você venha se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa receber a notificação desse próximo vídeo. Faça os seus comentários que eu quero te conhecer. Até lá!